Ânimo em meio às aflições. Esta é a palavra que nós temos para os corações nessa noite. Vamos orar. Deus de amor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. E queremos pedir ao Espírito que tu venhas falar conosco para que cada palavra aqui ministrada possa entrar no coração e ficar gravado em nosso coração para a tua honra e para a tua glória. Ó Espírito, fala conosco que eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. João capítulo 16, versículo 33. Determinado dia, Cristo Jesus falou ao seu povo: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Irmãos, parece um contrassenso se nós olharmos a religião nos últimos tempos e essas palavras de Cristo Jesus. Parece que não casa muito bem. Haja vista que hoje anunciam que a paz, a alegria, a prosperidade, tudo isso hão de acompanhar aqueles que olham para a igreja. No entanto, Cristo disse que aqueles que olham para Ele, aqueles que o buscam, aqueles que o colocam em primeiro lugar nas suas vidas, os aguarda algumas tribulações, algumas aflições, algumas perseguições, alguns probleminhas básicos da vida. Amém, gente? Ou seja, amados, o que o Senhor está falando em outras palavras é que nós precisamos ter um coração rendido ao Mestre, independente da situação na qual nós estamos ou nos encontramos. Independente da situação. Se você está feliz, amém, que o Senhor seja honrado, que o Senhor seja glorificado. No entanto, se as aflições, se as tribulações batem à porta da tua vida, fiquem felizes, glorifique o nome santo de Deus, porque o Senhor já nos avisou que assim seria. Amém? Mas o que nos importa, e isso ninguém pode apagar, é a nossa comunhão com Deus, a nossa unidade com o Senhor. Isto ninguém pode apagar em nossos corações, desde que ela exista de verdade. Se você ama o Senhor, se teu coração é do Mestre, nada pode te afastar do Senhor, nada pode te afastar de Deus. A Bíblia diz, a palavra de Deus deixa claro que nada poderá nos afastar do amor do Senhor. Amém, gente? E quando nós temos o nosso coração firmado no Mestre, alicerçado em Cristo Jesus, nada poderá nos afastar do amor do Senhor. É certo que teremos as dificuldades, teremos os problemas, teremos as aflições, no entanto, precisamos olhar para esses momentos como um teste, para vermos se crescemos ou não na presença do Senhor. É um teste, amados. É o Senhor que testa a tua vida, é o Senhor que te chama a atenção, é o Senhor que te faz passar pelo estreito, pela porta estreita, para visualizar, para ver, para sentir se você o ama de fato, se a graça está no teu coração. E muitas vezes, amados, as pessoas são cheias de fogo, cheias do poder, cheias do mover do Espírito Santo, quando tudo vai muito bem. Mas quando as coisas começam a ficar difíceis, quando os problemas surgem, ainda que seja no horizonte, as pessoas já começam a baixar a cabeça e vão diminuindo, e vão baixando até caírem por terra por completo. Mas não é assim a recomendação do Senhor para as nossas vidas. João 16:33, tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. É no Senhor que nós precisamos ter a paz. Ou seja, quando tudo ficar difícil, olhe para o Senhor. Quando tudo ficar complicado, olhe para o Senhor. Quando as aflições, as tribulações, as perseguições, os problemas aflorarem diante de você, olhe para o Senhor. Mas também, quando a alegria encheu o teu coração, quando a paz encheu o teu coração, quando tudo estiver muito bem, aquele mar calmo, bonito, aquele pôr do sol legal, aquele céu azul, olhe também para o Senhor nessa situação. É preciso estarmos com nossos olhos sempre no Senhor, e assim certamente veremos o Senhor, veremos a glória de Deus e teremos a paz em nosso coração. Amém, gente? Nesse primeiro tópico diz, a vida geralmente é muito severa, dura e sofrida. Oh, glórias, aleluias. Mas é assim, irmãos. Todos nós estamos sobre a face da terra e temos enfrentado toda sorte de dificuldades. É a saúde que muitas vezes tende a nos abandonar.
São os problemas financeiros, problemas conjugais, com os filhos, problemas, enfim, N problemas, inúmeros problemas tendem a nos cercar. E isso, irmãos, leva alguns à dificuldade. Esses fraquejam, esses caem, se deixam envolver pela carne. E não é assim a recomendação do Senhor. Mas quando tudo estiver muito difícil, olhe para o Senhor, olhe para Deus, olhe para o Mestre, porque Ele pode mudar a nossa sorte, igreja. Ele pode mudar a nossa sorte. Não deixe-se abater, não deixe-se abater. Não deixe que o desespero entre ao teu coração. Não deixe que a tristeza acampe na tua vida. Não deixe que os problemas que surgem encontrem guarida no teu coração, encontre lugar no teu coração. Mas quando os problemas surgirem, eles virão, com certeza virão, vocês não são isentos deles. Eu não sou isento deles, nós não somos isentos dos problemas, até Cristo teve problemas e grandes demais, quanto mais nós, certamente nós os teremos. É preciso estarmos preparados para enfrentarmos e sairmos vencedores quando a situação ficar difícil. Amém, igreja? Com a carne alta, irmãos, com a carne alta. O que é a carne alta? É quando nossos sentimentos estão à flor da pele. É quando nossos entendimentos nos levam a escolher, a optarmos por caminhos nos quais o Senhor não está. Quando a carne está em alta, ela fecha a porta do mover do Espírito Santo na nossa vida. Irmãos, quando nós estamos desesperados, preocupados, aflitos, quando essas coisas encontram lugar em nossos corações, nós não conseguimos ver o mover do Espírito Santo de Deus. Não é dessa forma? Já ficaram assim, já passaram por momentos difíceis? O quão complicado, o quão difícil é encontrar Deus nos momentos difíceis, não é verdade? É porque a carne, irmãos, ela tem a tendência de tomar o domínio da nossa vida, mas nós precisamos ser dominados pelo Espírito Santo do Senhor. E quando a carne, ela passa a dominar a nossa vida, nós vamos perder a direção, ficamos sem horizontes, ficamos sem direção, e com certeza a situação fica ainda mais complicada. Em Efésios capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo afirma: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Ouça só a recomendação do apóstolo Paulo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tu queres a vitória? Queres vencer as dificuldades? Queres ânimo em meio às aflições? A recomendação, a fórmula, que não é secreta, porque está na palavra de Deus, ao alcance de todos, a fórmula é: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Mas como é fortalecer-nos no Senhor? É quando nós fazemos a lição de casa, igreja. A lição de casa é o básico da nossa fé. É a vida de oração, é a vida de leitura, é a vida de jejum, é a vida de santidade. Amém? Esse é o básico. É isso que nos fortalece, porque quando nós vivemos essa realidade, nós vamos estreitar a nossa comunhão com o Todo-Poderoso e o Espírito Santo há de fluir na nossa vida. A carne será subjugada, será pisada, ela será, com certeza, ela será amarrada. Ela não terá autoridade para interferir na nossa comunhão com o Todo-Poderoso. Irmãos, mas para que tenhamos esse coração cada dia cheio da graça do Todo-Poderoso, temos que andar nos caminhos do Eterno. Temos que andar no caminho do Pai Eterno. Temos que fazer aquilo que é comum ao Senhor. É por isso que nós falamos e repetimos inúmeras vezes nesse lugar: não deem lugar ao pecado. Não deem lugar ao pecado na vossa vida, mas vivei aquilo que Deus deseja, aquilo que é do Senhor, irmãos. Isto é andar no caminho do Pai Eterno. Mateus 22, versículo 37, disse Jesus: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Aleluias. Cristo Jesus, ele, com essa afirmação, fecha um círculo. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma.
Amém? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Nada sobrou, irmãos. Nosso coração, nossos sentimentos precisam estar aos pés de Cristo Jesus. Amar o Senhor com sentimento, com fervor, com calor, com alegria. Ainda, a nossa alma, a nossa alma, irmãos, a nossa alma, aquela parte que não morre da nossa vida, aquela que vai para os céus, essa precisa estar totalmente dominada pelo Espírito Santo de Deus. E por fim, o nosso entendimento, a nossa compreensão, o nosso viver no dia a dia. É necessário que vivamos segundo a vontade do Senhor e assim vamos demonstrar amor ao Criador, amor ao Todo-Poderoso. E se assim vivermos, certamente receberemos forças e teremos condições de vencermos essa vida severa, dura e sofrida do dia a dia. E ainda a letra B, quando amamos verdadeiramente ao Senhor, somos constrangidos, levados, tocados, em meio à fraqueza, a desenvolvermos uma vida de comunhão e o enchimento pelo Espírito Santo de Deus. É fato. Quantas vezes os problemas nos aproximam do Senhor? Não é verdade? Aí quando você descobre que a situação está difícil, não tem solução, as pessoas voltam-se para o Todo-Poderoso, corre aos pés do Senhor. Na verdade, irmãos, a nossa vida deveria ser continuamente voltada para o Criador, não apenas quando a situação fica difícil, mas continuamente. No entanto, nós vemos que quando a situação fica difícil, nós somos constrangidos, levados, em meio aos problemas, às dificuldades, a buscar ainda mais o Senhor, buscar o Senhor com intensidade, com prazer e alegria. É a vida santa e pura. É a vida santa e pura que nos habilita, que nos capacita a recebermos de Deus meios para sermos inabaláveis. Se tu queres uma vida vitoriosa, uma vida firme, ame o Senhor e viva uma vida santa. Levítico capítulo 20, versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Amém? E ainda, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Na verdade, Pedro cita Levítico. Pedro faz uma citação do primeiro texto. E é esta a recomendação do Senhor para as nossas vidas. A santidade, igreja, ela é extremamente necessária. Não brinque. Não é possível vivermos o pecado e vivermos uma vida com o Senhor. Ou você é totalmente santo, ou você não é santo coisa nenhuma. Não há meio santo. Não existe meio santo. Meia santidade, 25% de santo, 50% de santo, 75% de santo, 90% de santo. Não existe isto. Santidade é 100%. Ou você é santo, ou não é santo, e ponto final. E claro, o Senhor deseja, como Ele é santo, que sejamos santos. Amém, igreja? Não se deixe enganar, não sejam bonzinhos convosco mesmo, não sejam bonzinhos com vocês mesmos. Não sejamos bonzinhos conosco mesmo e pensemos que, eu sou mais ou menos. O Senhor sabe que eu sou legal. Não pense dessa forma. Nós precisamos ser 100% com Deus, igreja. 100% por Deus. 100% com Deus. E não pague o preço para descobrir isto no dia eterno. Não pague esse preço. Amém? Ânimo em meio às aflições. Ânimo em meio às aflições. Número 2. Firmes como a rocha. Queridos, quando nós olhamos para o Senhor, quando nós colocamos o nosso coração no Mestre e vivemos essa primeira parte que já foi falada, nós receberemos do Senhor força e seremos firmes como uma rocha. Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 25 diz: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também
pelo Espírito. Aleluias. O apóstolo Paulo ensina a igreja que reunia-se na Galácia que era necessário frutificar no Espírito. Que era necessário que os atos do dia a dia nos apontassem como seguidores de Cristo Jesus. Como homens cheios do Espírito Santo do Senhor. E desta forma, irmãos, se nós temos o Espírito de fato na nossa vida, se você tem de fato o Espírito Santo, se você é cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, certamente os frutos do Espírito serão comuns à tua vida. Serão comuns na nossa vida. E eu quero afirmar ainda, irmãos, que é impossível alguém falar em línguas se ele não tem bondade no seu coração, se ele não tem domínio próprio, se ele não tem paz. É impossível alguém ter visões, revelações, se a sua vida não estiver frutificando no Espírito Santo de Deus. É impossível, irmãos. É impossível. O Espírito Santo usa apenas aqueles que são servos. Apenas aqueles que são servos. E se porventura há pecado na vida da pessoa, se a pessoa está vivendo no pecado, se o pecado encontrou lugar, se o pecado foi plantado no coração, conseguiu germinar, cresceu, está frutificando, como é que o Espírito Santo de Deus há de trabalhar nesta vida? Como é que essa pessoa será firme? Como é que essa pessoa receberá do Espírito aquele que nos edifica, aquele que nos dá ânimo, aquele que nos coloca de pé, aquele que nos impulsiona, aquele que nos envia, aquele que nos guia, aquele que nos leva, aquele que nos fortalece? Como é que o Espírito Santo de Deus poderá trabalhar em nossos corações? É impossível, igreja, é impossível. Se tu queres ser semelhante ao apóstolo Paulo, e se nós quisermos ser semelhantes ao apóstolo Paulo, vivamos o mover do Espírito Santo na nossa vida. Vivamos, amados. O apóstolo Paulo, homem comum, mortal, cheio de dificuldades, mas movido pelo Espírito Santo de Deus em todos os aspectos da sua vida. Ele era firme, ele estava plantado, alicerçado, ele estava na rocha, ele estava em Cristo e nada o abalou, nada o abalou. E ninguém melhor do que o apóstolo Paulo para testemunhar a respeito das aflições, das dificuldades e de onde ele tirou ânimo para vencê-las, O apóstolo Paulo passou por grandes tribulações da sua vida, grandes problemas. Parece que ele tinha um imã para problemas. Haja vista que ele chegava numa cidade, ali estavam os problemas. Ia para outra cidade, lá estavam os problemas aguardando. Por onde ele andava, os problemas faziam questão em acompanhá-lo, por incrível que pareça. No entanto, foi um homem forte, inabalável, não deixou se abater, alegre, cheio do Espírito Santo de Deus, usado poderosamente pelo Senhor, usado poderosamente por Deus. E com essas palavras eu quero falar para você, se o problema, ele faz questão de ser teu amigo, e tem te acompanhado por onde quer que você vá, você não é o único. O apóstolo Paulo também viveu isso, e mais um tanto de gente por aí. No entanto, a exemplo do apóstolo, você precisa estar firmado na rocha. Está firmado na rocha. Porque quando nós estamos firmados na rocha, nós vamos encontrar forças que nos são dadas pelo Todo-Poderoso. E vamos vencer, e vamos vencer. Amém, igreja? Parece que não deveria ser dessa forma. Não deveria ser assim, não é verdade? Eu também achava que não deveria ser dessa forma. Eu acho que, para nós que aceitamos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, nós devemos ter o melhor desta terra. Em todos os aspectos, material, financeiramente, vai por aí. No entanto, a Bíblia diz que não é dessa forma. A palavra de Deus diz que não é assim. E o próprio Cristo, Paulo e outros mais afirmam que não é desta forma. E nós temos que encaixar a nossa vida na visão de Deus para a nossa existência. Amém? Essa semana, por exemplo, no sábado passado, dia 2 de setembro de 2017, entraram lá em casa. Levaram o nosso computador, máquinas, celulares,
Enfim, deixou uma espécie de terror dentro de casa. Haja vista que foram, levaram, mas ficou o medo, ficou o temor, ficamos assustados. Não nos encontramos, claro, não nos encontramos com os bandidos, porém a marca ficou. E eu olho para essas coisas e poderia afirmar, mas Deus, eu sou teu servo, eu sou pastor, olha só, é teu. Não, gente, mas não é assim, não é essa a visão que Deus tem colocado em nossos corações, porque Ele diz que as aflições, as tribulações, os problemas viriam sobre a nossa vida para sermos provados pelo Senhor. E eu vejo, irmãos, que o Senhor permitiu, porque teve a permissão do Senhor, que aqueles maus, que aqueles homens das trevas adentrassem o nosso lar, para que nós pudéssemos ser provados. O Senhor com certeza queria ver o nosso posicionamento. Talvez você possa afirmar, mas o Senhor, Ele sabe todas as coisas. Sim, sabe. Mas eu tenho o livre-arbítrio, o direito de escolha, e eu preciso manifestar o meu direito de escolha, o meu direito de ação. E o Senhor me prova, e prova vocês também. Glórias a Deus que nós lá em casa, aleluia, na esposa amada, pastora Tenilza, não levantamos a voz para reclamar, para murmurar contra o Senhor. É certo que ficamos assustados? Sim. Ficamos atemorizados? Sim. Somos homens? Claro que ficamos. Passamos uns 3 dias aproximadamente assustados com a situação. É difícil. Só quem passa por uma experiência como essa para falar o como é. Muito estranho. No entanto, estamos firmes no Senhor. Estamos alicerçados na rocha, porque sabemos que Deus é conosco. Deus é conosco. Levaram aquilo, mas eu tenho convicção que o Senhor há de proporcionar-nos meios para readquirirmos, ou o Senhor há de usar os meios que Ele tem nas mãos, para que esses equipamentos voltem para nós. Está nas mãos do Senhor. É para Ele, é dele, amém? E é para a glória dele. E Ele com certeza há de mover da forma que achar melhor conveniente. O Senhor está no controle. Eu não creio que nada fuja ao controle de Deus. Eu não creio nisso. Eu sei que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. O Senhor sabia que iam entrar lá em casa? Sim, claro que sabia. Sabia que ia levar os equipamentos? Plenamente. Sabia que seria encontrado ou não esses equipamentos? Tenho certeza que Ele sabe. Mas, cabe a nós, um dia após o outro. Ou melhor, um minuto após o outro. É uma hora após a outra que somos provados. Que o Senhor está ali. Vamos ver até onde meu servo vai. Amém? E Jó passou por situações difíceis, porém não negou o seu Deus. O apóstolo Paulo passou por situações difíceis, não negou o seu Deus. Jesus passou por situações extremamente difíceis, mas ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Amém? E nós temos orado para que o Senhor toque no coração daqueles homens maus, para que um dia eles sejam tocados pelo Espírito e que esteja nos céus com a gente. Oh, glórias, aleluias. Estejamos cada dia firmados no Senhor, alicerçados no Criador, porque o Senhor, irmãos, Ele tem muito para nos dar, Ele quer muito fazer na nossa vida. Amém? Procure desenvolver uma vida de amor a Deus, uma vida santa, pura e cheia do Espírito Santo. Permita que o fruto do Espírito Santo seja comum na tua vida. Medite continuamente na palavra santa, irmãos. Seja firme nas orações. Sacrifique continuamente com jejuns, porque é um sacrifício agradável a Deus. Amém, amados? Número 3. Quando nos encontramos nessa verdade de Deus, somos vencedores. Quando nós, amados, temos uma vida que é dominada pelo Espírito Santo de Deus, uma vida na qual vamos passar e temos passado pelas dificuldades, mas quando nós olhamos para o Senhor sempre, santificamos a nossa vida, recebemos de Deus o mover do Espírito Santo, certamente o Senhor nos fará vencedores. Vencedores, amados.
Ouça, Romanos capítulo 8, versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluias. Oh, glórias. Nós temos ouvido muitos falarem por aí que nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Mas eu quero afirmar, queridos, que só é possível sermos vencedores em Cristo Jesus se houver vida santa. Amém? Frutos do Espírito Santo. Mover do Espírito Santo na vida. Só é possível vencermos, sermos vencedores sobre as dificuldades, passarmos pelo vale das trevas, pelo vale da morte e sairmos vencedores do outro lado quando nós temos o Senhor no coração. Se não houver o mover do Espírito Santo na nossa vida, nós não vamos ter êxito, irmãos. Nós não seremos vitoriosos, com certeza. Mas essa vitória, amados, ela vem do Senhor na nossa vida, porque é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos dá condições, é o Senhor que nos envolve, é o Senhor que nos toma, é o Senhor, irmãos, que nos abraça, que nos envolve com seus braços, nos toma com as suas mãos. É Ele, queridos, que nos dá condições para que tenhamos a vitória. Não é a força do homem, amém? Não é a força do homem. Não olhe para o homem, porque não é ele que te dará a vitória. Não olhe para o homem, seja ele quem for. Muitos estão olhando para o homem, mas não é o homem que te dá a vitória, é Deus que te dá a vitória, porque é em Cristo, é por meio daquele que nos amou, e quem nos amou não foi o homem, quem nos amou foi Jesus. Irmãos, nós não podemos nos deixar enganar pela carne, vontade própria, natureza velha. Nós não podemos nos deixar enganar pela carne e olharmos para o homem, e vermos nele a solução para os nossos problemas. Infelizmente, nesses últimos tempos, esses tempos de engano, o espírito maligno tem feito muitos olharem para homens. Apenas para os homens. Ah, se eu for até aquela pessoa eu serei curado. Ah, se ele orar por mim serei curado. Se eu fizer isso serei curado. Ah, se ele me tocar serei curado. É ele. Mas quem é ele? É o homem. Mas não é o homem que faz. Mas não é o homem que tem o poder. Porque o poder vem de Deus. Amém? É em Cristo que nós somos mais que vencedores. É em Cristo que nós somos mais que vencedores. É Cristo Jesus que nos dá a autoridade que nós precisamos para vencermos as tribulações, vencermos as aflições, vencermos todo esse mar de dificuldades que nos é enviada muitas vezes pelo diabo. Sim, é o diabo que levanta-se com a sua força, com seu poder, com a sua autoridade. Vale ressaltar, irmãos, que o diabo, ele é poderoso, ele tem força, ele é grande, muito grande. Nós não podemos nos deixar enganar e acharmos que o diabo é um pobre coitado, está ali, pobre coitado, ô diabinho, pobre coitado. Não, amados, ele não é um pobre coitado. Ele teve a audácia de tentar a Jesus. Ouça, ele teve a audácia de tentar Jesus. Ainda nos céus, lá na glória, ele teve a audácia de desafiar Deus. E foi a consequência da sua expulsão dos céus. Não devemos olhar o diabo, nem tampouco menosprezá-lo. Porém, não é preciso ter medo. Mas quando nós temos o Espírito Santo, o mover do Senhor, a Bíblia diz, e o Senhor nos afirma, que nós temos autoridade para pisar sobre a cabeça do inimigo. Mas, um detalhe, não brinquem com o diabo. Não devemos brincar com ele. E nós temos visto que nesses últimos tempos, tempos do fim, na internet principalmente, na internet e nas redes sociais, há um tanto de humorista gospel, humorista crente. Eu tenho horror ao humor gospel. O humor de crente eu não gosto, porque toca em Deus e favorece o diabo. Sempre. Quando você brinca com Deus, não deve brincar com Deus, jamais brincar com Deus. Mas quando brinca com Deus, ou com aquilo que é sagrado, você está abrindo uma porta para o diabo. E quando você brinca com o diabo, você está enaltecendo o maligno.
Nós não podemos, amados, brincar com aquilo que é de Deus. E na internet o que nós temos visto são diversos humoristas que estão crescendo assustadoramente no YouTube, no Facebook, enfim, com suas brincadeiras com Deus e com aquilo que é sagrado. Não compartilhe, não curta essas coisas, exclua essas coisas, não brinque com aquilo que é de Deus, nem sorria com aqueles que escarnecem do nosso Deus. Amém? Esses camaradas são escarnecedores de Deus. Escarnecedores. Estão escarnecendo daquilo que é sagrado. E não veja de outra forma. Isso é uma artimanha do maligno para que o evangelho seja cada dia mais desacreditado. Haja vista que o diabo tem procurado jogar uma pá de cal sobre o evangelho. Tem procurado apagar o evangelho. Não conseguiu matando aqueles que pregam o evangelho. Não conseguiu perseguindo a igreja. Não conseguiu com perseguições. O que fez? Vamos juntar a eles. E o diabo juntou-se. O diabo juntou-se ao evangelho. E é por isso que nós temos visto tanta barbaridade, tanta coisa. As pessoas estão brincando com aquilo que é sagrado. E se nós formos concordantes com isso, certamente não seremos vencedores, porque estaremos em pecado. Mas é preciso entender, irmãos, que a nossa vida é do Senhor. Que ao levantarmos pela manhã, preciso é consagrarmos o nosso dia, dedicarmos a Deus o nosso dia. Temos feito isso? Deus, esse dia é para a tua honra e para a tua glória? Temos feito isto? Muitas vezes, irmãos, nós não temos tempo para consagrar o nosso dia ao Senhor, e quando tudo dá muito errado, nós não sabemos o porquê, não é verdade? O dia foi consagrado ao Todo-Poderoso, as forças das trevas foram amarradas, os demônios, os espíritos malignos foram amarrados, proibidos de interferir na nossa vida. Como é que nós estamos no meio de uma guerra? No meio de uma guerra. E você joga as tuas armas fora e sai no meio do tiroteio. Como? Você será ferido. Será ferido. Irmãos, ao levantarmos, é preciso consagrarmos o nosso dia e orarmos mais ou menos nesses termos. Declaro em nome do Senhor Jesus que este dia é para a sua honra e glória. E proíbo a ação do diabo e seus demônios contra a minha vida e as coisas que me pertencem. Oraçãozinha curta. Mas o que vale não são as muitas palavras, mas a autoridade da palavra. Amém? É uma sentença que você, com a autoridade do Senhor na tua vida, cala os espíritos malignos, proíbe os espíritos malignos, fecha as portas para os espíritos malignos, para que eles não toquem na vossa vida. Irmãos, lembremos que estamos no meio de uma batalha. Estamos no meio de uma batalha. Ao levantar, no decorrer do dia, ore, declare que o maligno não tem direito para tocar na tua vida, que teu dia é para a honra, é para a glória do Senhor. Ore, fale isso para o Todo-Poderoso. Preciso é falar em voz alta, porque o maligno não sonda nossos pensamentos, ele precisa ouvir as nossas declarações. Nós temos que orar e verbalizar, nós temos que falar e declarar, para que o maligno ouça, que na autoridade do Eterno, nós estamos com um decreto sobre ele e sobre os seus seguidores. Amém? Faça essa oração, amados. Declare em nome do Senhor Jesus que este dia é para a sua honra e glória. E proíbo a ação do diabo e seus demônios contra a minha vida, contra a minha esposa, contra os meus filhos, contra os meus bens, contra tudo aquilo que me pertence. Amém? Que o meu dia será para a honra e para a glória do Senhor. Que o meu dia será para exaltar o Todo-Poderoso. Declare isto, igreja, e é assim que nós vamos vencendo a batalha no nosso dia a dia. E para lembrarmos aos amados que nós estamos numa batalha espiritual, Efésios capítulo 6, versículos 11 ao 18, Paulo afirma, ouça a quotação: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra
os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica do Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Amém, queridos? O texto do apóstolo Paulo, quando escreveu à igreja de Éfeso, não deixa-nos dúvida. Nós estamos no meio de uma batalha. E o nosso inimigo não é a carne e o sangue, ou seja, o ser humano. Os nossos inimigos são seres espirituais. É o diabo e os seus demônios. Irmãos, se nós colocarmos a nossa vida aos pés de Cristo, e se vivermos com a nossa vida totalmente santificada, cheia do Espírito Santo de Deus, com certeza teremos ânimo no meio das aflições, porque o Senhor virá, o Espírito Santo de Deus, Ele confortará o nosso coração, Ele nos dará forças, nos dará alegria, e não será os problemas, não serão as dificuldades, não será nada que possa levantar-se contra a nossa vida, que há de nos afastar do Senhor, porque o Senhor estará conosco, igreja. Oh, glórias! Irmãos, a palavra é simples, dessa forma, bem simples. Mas é preciso colocá-la em prática. Se nós colocarmos em prática, veremos o mover do Senhor no nosso viver. Amém? Se porventura as aflições, as tribulações, as dificuldades surgirem, tenham ânimo no Senhor. Tenham força no Senhor. Porque Deus pode mudar a nossa sorte, porque o Senhor pode encher o nosso coração de alegria. Amém, amados? Glórias a Deus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela palavra, Pai, e queremos clamar que Tu venha nos dar cada dia mais o discernimento para que possamos ter autoridade, Senhor Jesus. Autoridade para nos levantarmos contra o mundo das trevas, repreendendo a força do mal, Senhor Jesus. Pisando sobre a cabeça do inimigo, meu Deus. E assim tenhamos um dia de vitória na Tua presença. Senhor, sabemos que as aflições, sabemos que os problemas, sabemos que as provações virão sobre a nossa existência. Sabemos que isso será comum na nossa vida, meu Deus. Mas nos dê forças, Pai, para que nós possamos ver que a vitória vem de Ti. Que nós, ó Deus, ó Senhor, ao andarmos contigo, seremos mais que vencedores para a Tua honra e para a Tua glória. Prepara-nos, ó Deus, para que vivamos cada dia mais segundo a Tua vontade. Movidos pelo Teu Espírito, é que eu te clamo em nome do Teu Filho Jesus. Aleluias. Amém, Senhor. Mensagem número 689.